O Estevão chegou no futebol europeu voando, nem parece que o moleque precisou de adaptação. Cara, o vídeo que nós vamos reagir hoje é do canal do Gustavo Marques. Isso é Estevão William. A história do Chelsea nos últimos anos passou por reconstruções, contratações caras, mudanças de comando e expectativas frustradas. O clube buscou novos protagonistas para recuperar o peso que sempre carregou na Europa, e em meio a esse processo, o nome surgiu com força incomum para alguém tão jovem. Estevão William. Aos 18 anos, ele chegou a Londres carregando não apenas a confiança do Chelsea, mas também os olhares do futebol mundial. O valor da transferência chamou a atenção. O talento justificava. A expectativa cresceu antes mesmo de ele pisar em Stamford Bridge pela primeira vez. Quando finalmente entrou em campo, ficou claro que não se tratava apenas de uma aposta do futuro. O impacto imediato mostrava que ele tinha condições de mudar o ritmo do time, a forma de atacar e até a atmosfera do estádio. Pô, o time do Chelsea aqui também foi esperto pra caramba em contratar o Estevão, né? Porque ultimamente, moleque, vem o Real Madrid, viu uma promessa aqui do futebol brasileiro, o Real Madrid já investe aquela grana e não quer nem saber se vai dar certo. Pegaram o Endrick, o Rodrigo, Vinícius Júnior, teve o Reinier que deu ruim e o Estevão não seguiu esse caminho, né? O Real Madrid não conseguiu abraçar e o Barcelona também, que já tinha levado o Vitor Roque recentemente. Pô, eles podiam ter vindo mais rápido e já levar o Estevão. Se bem que lá também no Barcelona já tem o Yamal, os dois meio que mesma posição. Isso ficou ainda mais evidente à medida que os jogos foram acontecendo. A jornada de Estevão no Chelsea ainda está no começo, mas já parece grande demais para passar despercebida, porque tudo que ele fez até agora indica que o clube encontrou mais do que uma promessa, encontrou alguém capaz de alterar o curso de uma temporada. Isso aqui é maneiro, tá? O moleque já ganhou até musiquinha, cara. Antes da chegada de Estevão, o Chelsea vivia um momento estranho. O clube havia conquistado o Mundial de Clubes após uma campanha sólida e surpreendente, mas ainda carregava a sensação de que faltava algo para transformar aquela vitória em identidade duradoura. O elenco reunia talentos jovens promissores, jogadores capazes de produzir grandes momentos, mas o time ainda não encontrava uma figura que acendesse a torcida, que mudasse o ritmo das partidas e que simbolizasse uma nova era. E falta de contratação não foi, né? Passou Sancho por ali, que o Sancho sempre lá na Inglaterra foi considerado como um craque. Não desenrolou, contrataram o Garnacho, passou João Félix. Moleque, veio muito jogador jovem que era considerado, tipo, acima da média e não conseguiu desenrolar no Chelsea. E também em outros clubes que passou. O Mundial mostrava que o Chelsea tinha força competitiva. Faltava uma peça que desse brilho, uma peça que criasse expectativa a cada toque na bola. Foi nesse cenário de reconstrução e esperança que Estevão William apareceu como a promessa capaz de conectar o potencial do time com a grandeza que o clube buscava recuperar. Um menino simples, de sorriso fácil, que nunca esqueceu suas origens, nem mesmo quando desembarcou em Londres. Até hoje, Estevão William toca bateria na igreja, mesmo morando lá na Inglaterra, porque isso é o que ele é. Stamford Bridge estava acostumada a receber grandes talentos, mas não estava preparada para a velocidade com que um garoto brasileiro começaria a influenciar a atmosfera do clube. Quando Estevão William chegou a Londres, ele não trouxe apenas expectativa, trouxe um cenário inteiro aguardando transformação. Seu nome já circulava como uma promessa rara desde os tempos de Palmeiras, mas a pergunta que rondava o clube inglês era simples e inevitável. Ele realmente estava pronto para carregar o peso do Chelsea? Estevão assinou contrato até 2033. A chegada do Estevão no Chelsea, o tanto que ele tá jogando rapidamente, me surpreendeu demais, cara. Sabe por quê? Tem vários aspectos. Pô, você vai mudar a sua vida pra caramba. Você tá morando no Brasil, tá acostumado com o clima, e sem contar que você mora no Brasil a vida toda. Do nada você vai parar lá na Inglaterra, moleque. Lá, clima gelado, caindo gelo, frio pra caramba. Então você tem que ir se adaptando à rotina de como vai ser lá. E, pô, queira ou não, a pessoa sente a mudança de vida. É por isso que quando um jogador muda pra outro time, sempre eles falam na tal da adaptação. E o Estevão chegou no Chelsea parecendo que ele nem precisou dessa adaptação toda. E vestiu a camisa de número 41. No começo, falou pouco, mas demonstrou objetividade. Sua primeira aparição para a torcida aconteceu amistoso contra o Bayer Leverkusen. O Chelsea usou o jogo para observar novos encaixes e rotações. Quando Estevão entrou, o ritmo mudou. Ele partiu para cima, criou chances e fez muito mais do que o esperado. Isso alegrou a torcida que o abraçou e sabia que ele era especial. Poucos minutos depois, o garoto marcou seu primeiro gol com a camisa azul. E vem de novo Chelsea, cruzamento, ajeitou, Palmer, cobertura no travessão, voltou Estevão, brilha a estrela do garoto!
Aqui também é maneiro, né? Pro jogador já ficar como? Soltinho. Você chega no primeiro jogo ali, amistoso, mesmo que é amistoso, dá aquele frio na barriga, clube novo, e tipo, o cara foi pra um gigante da Inglaterra, né? Aí você já mete um gol, você já fica mais tranquilão. Ele participou de outro amistoso da equipe, que foi contra o Milan, mas Estevão começou a ser assunto mesmo foi nos jogos oficiais. Na estreia da Premier League, o adversário era o Crystal Palace. Estevão começou no banco, mas no segundo tempo, quando entrou, acelerou o jogo. Driblou, infiltrou, criou oportunidades e perdeu uma chance clara dentro da área. Mesmo assim, mudou a dinâmica ofensiva do time. Analistas afirmaram que ele deu mais profundidade e mais agressividade ao ataque, e a partida terminou em 0-0. Torcedores pediram sua titularidade logo após o jogo. Contra o West Ham, ele então foi Ô, louco, no primeiro jogo, o torcedor já ficou encantado. No próximo jogo, eles, cadê a escalação oficial? E aí, qual foi, Maris? Não vai colocar o Estevão de titular, não? titular. Estevão começaria no banco, mas o destino tratou de mudar a história. Cole Palmer se lesionou no aquecimento e o garoto foi jogado direto na fogueira. Nervoso no início, errou um passe, mas não se escondeu. Voltou a pedir a bola, acelerou o ataque e aos 18 anos, serviu Enzo Fernandes como assistência perfeita. Aí o Chalobah, Estevão. Delap, Estevão passou, aí vem o garoto, vai embora Estevão, chegou no fundo, cruzamento, olha o gol do Enzo, gol! Na assistência do garoto, na assistência da joia do futebol brasileiro, Estevão! O site oficial do Chelsea fez questão de registrar a marca. Estevão havia se tornado o mais jovem da história do clube a dar uma assistência na Premier League, um recorde que, mais do que estatística, serviu como um selo de autenticidade para o investimento pesado feito meses antes. A goleada por 5-1 não contou apenas a vitória de um time, contou o nascimento de um novo protagonista. Dias depois, Ô, louco, aqui você entra de titular pra suprir logo quem? O Cole Palmer, a estrela do time. E no jogo você mete assistência e ainda sai como o melhor em campo. Que estreia de titular do Estevão, tá? E o bom dele também é que ele já tava tranquilão nessa partida. E o Estevão, por mais que ele é aquele jogador driblador, nós vimos nesse jogo que não é toda hora que ele vai pra cima, que ele procura o drible. Ele procura também, mas ele consegue o quê? Ter a percepção na hora que ele tem que driblar, na hora que ele tem que dar profundidade e na hora que ele tem que encontrar um companheiro e dar o passe, igual foi na hora da assistência. ele foi titular pela primeira vez em Stamford Bridge contra o Fulham, e a cada toque dele na bola, a torcida ficava empolgada, esperando algo novo e diferente dos pés desse jovem craque. Com as grandes atuações, Estevão passou a ser convocado para a seleção brasileira, e não demorou muito para balançar as redes. Diante do Chile, ele marcou seu primeiro gol com a camisa amarelinha. Ele também estreou na Liga dos Campeões, saindo do banco de reservas em um jogo difícil, diante do Bayern de Munique, onde o Chelsea acabou sendo derrotado. Seu primeiro grande clássico foi contra o Liverpool, onde ele também saiu do banco de reservas. Estevão jogou apenas 15 minutos, mas ainda assim, conseguiu marcar o gol da vitória por 2-1 nos acréscimos do jogo. Enzo Fernandes, ele segura, leva pra área, grande bola, Cucurella, olha aí, Estevão! Estevão! Tava aqui no Brasil, todo mundo falando, não sei não, hein, esse Estevão aí só faz gol em time ruim, só faz gol no Cuiabá e tal, time que tá caindo pra Série B, beleza. Tá bom, você tá certo. O cara chegou na Europa e tava metendo gol em clássico contra o Liverpool. Estevão foi reserva durante várias partidas, e a torcida dos Blues reclamava muito com o técnico Enzo Maresca, porque mesmo depois de uma boa partida e bons destaques do garoto, ele continuava sendo reserva. Maresca então disse: ele vai ser um jogador de topo, não tenho dúvidas disso, só precisa de tempo e calma. A decisão não foi técnica, ele teve uma semana difícil fisicamente, e eu não quis colocá-lo em risco, e esses detalhes fazem parte do processo de crescimento. O torcedor vê o talento e cria expectativa, é normal, mas ele tem apenas 18 anos, minha responsabilidade é proteger esse talento, não colocá-lo em situações que possam atrapalhar seu crescimento, disse o treinador. Foi aí então que ele foi... Pô, o treinador tá certo, tá? Porque torcedor é fogo, cara. Vê o jogador ali fazendo um jogo bom, 2 jogos bons, você já fica maluco. Você quer o cara de titular, tá? E põe ele de titular. Vem um jogo, ele não rende o esperado, vem 2, já era. O torcedor vira a cabeça. O cara que era muito craque, eles já começam a falar que é ruim, que não serve pra isso, que não serve pra aquilo. Então o Estevão, um moleque muito jovem, o treinador tem que ser esperto. Não dá pra ficar já colocando um moleque pra correr risco, porque se faz uma sequência de jogo mal, o torcedor já fica maluco. Então, vai pondo aos poucos. Por mais que ele fez gol, por mais que ele tá pedindo passagem, vai pondo aos poucos até chegar a hora que ele vai virar um titular absoluto. Titular contra o Ajax na Liga dos Campeões. O garoto, ainda no primeiro tempo, sofreu pênalti e foi para a cobrança. Estevão converteu e se tornou o jogador mais jovem da história do Chelsea a fazer um gol na Champions. Vem na bola, Estevão!
A sua história na Champions começa aqui. Começa agora. Gol! Ele tem E quebrando vários recordes, né? Foi o jogador mais jovem a dar assistência ali na Premier League, agora o mais jovem a fazer um gol. E foi muita moral esse gol de pênalti dele, tá? O Enzo Fernandes pegou a bola e deu pra ele, pô. O batedor oficial do time ali, eu acho que quando o Palmer não tá, deu uma moral imensa. tentou até uma bicicleta, mas o chute acabou indo pra fora. Esse moleque realmente quer fazer história. Contra o Wolves, semanas depois, pela Copa da Liga Inglesa, ele começou como titular e marcou o terceiro gol do jogo com extrema categoria, de cavadinha. Toma ali Sobe a cavada. marcação, ó. Serrar o passe aí, acabou. Tomada de bola, pintou mais o Esteban pro gol na cavadinha, que golaço! Gol! Tava pouco frio, moleque. Golaço! Esteban foi titular em outro jogo de Liga dos Campeões, dessa vez contra o Qarabag, e novamente balançou a rede com um belo gol. Funilar. Bom passe do João Pedro de primeira fazendo o pivô. É pro Andrei. Abriu no Esteban, pisou na área, trouxe pra canhota, bateu pro gol! Gol! E foi Jogou os golaço, dois hein? jogos com a camisa amarela, provando seu talento e seu protagonismo para o futuro dessa equipe. Mas ainda faltava uma prova definitiva. O futebol europeu costuma testar talento. Na seleção brasileira também ele chamou a responsabilidade, né? Nesses últimos 2 jogos da seleção, ele foi o melhor jogador disparado, pô. Bateu pênalti, foi frio, chamando responsabilidade, pedindo o jogo, criando várias jogadas, jogou até mesmo mais que o Vinícius Júnior, que tá mó tempão na seleção brasileira, mais que o Rodrigo, foi o cara da seleção. Jovens com jogos que marcam carreiras, e um desses jogos já estava à espera dele. Esse futuro começou a tomar forma em 25 de novembro de 2025. Quando o Chelsea enfrentou o Barcelona pela Champions League dentro do Stamford Bridge. Era o tipo de noite que define narrativas. De um lado, Lamine Yamal, do outro, Estevão Willian. A imprensa europeia tratou o confronto como o início de uma possível rivalidade que poderia marcar a próxima década. O jogo foi intenso, desde o início. O Chelsea abriu o placar após um gol contra de Condé. A torcida explodiu, mas o momento decisivo estava reservado para o segundo tempo. Frank de Jong errou um passe no setor central e a bola chegou nos pés de Estevão. Ele avançou e fez um baita golaço. Pro jogo Barça, de pé em pé. Aí o passe foi curto pro Balde. Recuperou o Chelsea. Estevão, ele contra o Cubarci. Estevão na perna esquerda, fez a finta. Estevão foi no fundo, golaço! Você joga demais, moleque! Você joga demais! Golaço de Estevão! Uma jogadaça! Depois Dá espaço mesmo pro moleque pra você ver se ele não rabisca. Deixaram ele no mano, depois que a sobra chegou, fez a jogada típica dele. Passou pelo marcador com facilidade e soltou a bomba, cara. E é esse jogo que vai mostrando que o jogador tá pronto, né? É gol contra o Liverpool. Aí você vê ali, pô, o cara já tá preparado, meteu gol contra o Liverpool. Aí joga de titular na Champions League contra o Barcelona, que na última Champions foi um dos melhores times. Foi lá e meteu gol. Então é indo bem nesses jogos que ele vai provando o seu futebol. do 3-0 em cima do Barcelona em Stamford Bridge, o tom geral foi de noite de consagração. A imprensa descreveu o gol de Estevão como um solo gol impressionante, que colocou o Chelsea de volta nos trilhos da Champions e ofuscou o hype em cima de Lamine Yamal. O próprio Estevão, nas entrevistas pós-jogo, parecia meio atordoado com o tamanho do que ele tinha acabado de fazer. Em declarações reproduzidas por veículos internacionais, ele falou em noite perfeita. Disse que era a maior noite da carreira dele até agora, e teve dificuldade até para organizar as emoções, repetindo que estava muito feliz por ajudar o clube numa partida desse tamanho. Enzo Maresca, na coletiva, fez questão de encher o garoto de elogios, mas sem alimentar exagero. Chamou a partida de noite enorme para ele, para o clube e para os torcedores. Reforçou que o plano tinha sido executado com maturidade e deixou claro que, apesar da euforia, o Chelsea precisava continuar com os pés no chão. Ele também comentou que as comparações com Messi e o Cristiano criavam uma pressão desnecessária e que o objetivo do clube era proteger o desenvolvimento do Estevão. Nas redes sociais, torcedores do Chelsea começaram a falar que ele era o talento mais empolgante desde Eden Hazard e que o clube finalmente tinha encontrado alguém capaz de decidir em noites grandes de Champions com jogadas individuais e magia, algo que o time vinha sentindo falta há anos. No lado mais provocador, a própria atmosfera do estádio ajudou a construir a narrativa. Matérias citaram cânticos, a torcida zoando Lamine Yamal depois do gol, basicamente dizendo que ele era uma versão pior do Estevão. A imprensa britânica destacou essa inversão simbólica. O espanhol chegou ao jogo como o grande nome da nova geração, mas saiu ofuscado pelo brasileiro. Nesse jogo aqui o Estevão jogou muita bola, ofuscou o Yamal, pô, conseguiu nesse dia aqui, fez esse golaço aí, chamou todos os holofotes pra ele, mas também nós tem que ir com calma, pô, tinha um monte de torcedor, você é louco, o Yamal não joga nada, o Estevão é bem melhor que o Yamal, calma, o Estevão chegou agora, cara,
o Estevão vai ter uma margem de evolução absurda, pô. Acabou de chegar num dos futebol mais difíceis do mundo, ou mais difícil do mundo, que é a Premier League. Vai jogar só contra time bom, pega Manchester City, Liverpool, Arsenal, então vai evoluir demais e também jogando a Champions League. Daqui uns anos, pô, pode ser que ele seja um concorrente do Yamal, mas hoje não tem como, pô. Você tá ligado que o Yamal conseguiu entrar em outra prateleira. Ele começou a carreira dele, o Yamal, ele tava sendo comparado ali, ele e o Endo. Quem vai ser melhor? Um tempinho depois, o Yamal tava sendo comparado com o Mbappé, pô. Tava sendo melhor que o Mbappé. Ele só não ganhou o melhor do mundo nessa última temporada porque o Barcelona não passou pra final contra o PSG. Porque se passa pra final, independente se ganhasse ou não, o Yamal, ele encheu os olhos, pô. Ele jogou muita bola naquela semifinal contra a Inter de Milão. Então vamos com calma. O Estevão é muito bom mesmo. Só que o Yamal ainda tá tipo assim, um patamar acima, né? Ele tá disputando já com o Mbappé, com a conquista da Eurocopa, com a Champions League que ele fez na última temporada. O Yamal conseguiu elevar o nível dele e entrar em outro patamar. To Esteval, who's already on the pitch for longer than he was last week, and a fabulous bit of skill to escape Karagioglu. He's still going here, Esteval. Gets away with that. And the bright performances that haven't yielded too many points as Esteval. Question to be asked by Esteval, who tries to curl it. Só que é o seguinte, o Estevão chegou no Chelsea, moleque, é muita qualidade, muita, pô, tá tirando os adversários tudo pra nada, dando caneta em geral, entortando todo mundo. Depois do golaço contra o Barcelona, o Estevão entrou em uma sequência que mostrou exatamente o contraste entre o auge europeu e a dureza da Premier League. Contra o Arsenal, começou titular, participou bem do primeiro tempo e criou chance clara, mas saiu no intervalo após a expulsão de Caicedo, obrigar Maresca a reorganizar o time. No jogo seguinte, em Leeds, viveu seu momento mais difícil. Sofreu com a pressão, perdeu bolas e quase foi expulso ao chutar um adversário. A mídia inglesa criticou o descontrole e ele foi substituído no intervalo. Diante do Bournemouth... Aí, tá vendo? A mídia, pô, cê é louco. Não sei nem o que falar. A mídia é loucurada máxima, pô. Um dia os caras te colocam lá em cima, no outro você não serve pra nada. Começou no banco, entrou no fim e pouco conseguiu fazer, em um 0-0 travado. Essas 3 partidas deixaram claro o cenário. O Estevão já mostrou que decide em palco grande, mas ainda oscila quando o ambiente aperta. O Chelsea entende isso e administra sua evolução com calma. A torcida continua empolgada, a mídia mantém a atenção total e o clube vê nele um protagonista do futuro. Até o momento... Isso é totalmente normal, ele oscilar, ele só tem 18 anos de idade, acabou de chegar no clube, então não dá pra você esperar, já que o moleque faz tudo, tá ligado? E sempre esteja bem, que não é assim que funciona. Pelo Chelsea, em 19 partidas, são 5 gols marcados e uma assistência. O mais interessante aqui, depois desse arco de euforia, choque e reconstrução, a pergunta que fica é simples. Quando chegar o próximo grande jogo, ele repetirá o brilho do Barcelona ou mostrará algo ainda maior? A história, por enquanto, está apenas começando, mas Estevão já mostrou do que é capaz. O que você está achando do futebol de Estevão Willian no Chelsea? Comenta a sua opinião aí embaixo e me conta. Eu sou o Gustavo Marques, tô ficando por aqui. Se você gostou... Você é louco, o Gustavo Marques também é muito bom produzindo vídeo, não tem como não, cara, é o 01. E vou te falar o Estevão, você é louco, que ganho pro Chelsea, que ganho pra nossa seleção brasileira, porque esse menino aí só tem a evoluir, é só ele continuar no caminho certo, fazendo seu futebol, com humildade, porque dentro de campo o talento dele é diferenciado, e o cara vai ajudar bastante nós na próxima Copa, e vai ajudar o Chelsea aí nos próximos confrontos, rapaziada. Se vocês gostaram aí do react, curte, comenta, se inscreve no canal, vai me dar aquela moral enorme, tamo junto e até o próximo vídeo.